Olá, comunidade Trends Innovation. Eu sou Miriam Moreira, professora, advisor e conselheira do Ecossistema Inova, e fui convidada para estar aqui com vocês agora para falar um pouco sobre um tema que para mim é de grande interesse e paixão, que é sobre gestão de mudanças. Se a gente pensar friamente, mudança é todo dia, toda hora na nossa vida, né? O que eu tenho visto, tanto no mundo do trabalho quanto nas iniciativas pessoais, é que se nós não fazemos a mudança com um bom planejamento, com um pensamento crítico, lógico, construído sobre alguns aspectos que são super importantes para a gente chegar no nosso objetivo, a probabilidade de não sair tão bem quanto a gente gostaria é bastante alta, né? Existem muitas estatísticas que demonstram o quanto o não gerenciar uma mudança de uma maneira estruturada pode sim levar ao erro ou à falha do que é a nossa expectativa para alcançar com essa mudança. Então, uma das coisas que eu já falo há muito tempo, inclusive eu fiz uma formação fora do Brasil sobre esse tema, mas eu não vou trazer aqui para vocês a burocracia do gerenciamento da mudança, mas sim a beleza da gente fazer um planejamento estruturado. A gente sempre começa do motivo dessa mudança, o para quê? Para que a gente quer mudar? Com que intenção? O que a gente ganha com essa mudança, né? E a primeira análise a ser feita é qual é o estado atual do que nós estamos vivendo. Daqui a pouco eu vou colocar isso num exemplo concreto, num exemplo verdadeiro, né, de como a gente vive no dia a dia, e qual é o estado futuro desejado, aonde nós queremos chegar. Então, primeiro a gente define o para que fazer uma coisa dessa, né, faz um mapeamento de qual é o estado atual e qual é o estado futuro que a gente quer alcançar, o estado futuro desejado, tá? A partir desse momento, quando a gente consegue fazer essa reflexão, a gente também entende que muitas pessoas, a partir de nós mesmos, né, mesmo que a decisão da mudança não venha a partir de nós somos agentes dessa mudança. E quando nós estamos estruturando um time para conduzir a mudança, é a primeira sensibilização que a gente tem que criar no ambiente de que todos os envolvidos sintam-se parte dessa transformação e sintam-se agentes de mudança, né? A abordagem estruturada para lidar com essas transições e transformações, ela ocorre ao longo do tempo. Também não existe tal coisa como a gente idealizou a mudança e ela de repente aconteceu e já estamos no que a gente chama de estado futuro desejado. E notem que é estado futuro desejado porque nem sempre a gente tem uma visão clara de como vai ser. Por exemplo, um projeto arquitetônico, uma reforma, a aquisição de um equipamento, uma máquina para a nossa operação, no caso de um negócio, tem uma fotografia um pouco mais clara de onde a gente quer chegar. Mas e quando a gente está falando de mudança cultural? E quando a gente está falando de mudança de atitude, de postura, de comportamento? Quais são os elementos que estão incluídos nessa mudança, tá? Então, essa abordagem estruturada, entender que isso vai ser, sem dúvida nenhuma, uma transição e que essa transformação ela ocorre ao longo do tempo e que isso pede um cronograma, pede um planejamento e todos os aspectos desse planejamento é fundamental. Então, eu até anotei aqui, vocês vão me ver olhando para o lado, e eu vou deixar, tem barulhos de interferência e tudo mais, mas eu não queria perder o raciocínio, eu nem vou fazer uma repetição do vídeo. Eu espero que vocês entendam que isso é um vídeo em home office e que é preparado com a intenção positiva de trazer alguma contribuição, tá? Então, a primeira coisa, vamos lá, a gente definiu o para quê, aonde a gente quer chegar com isso. Fazer o mapeamento do estado atual, fazer a definição de qual é o nosso estado futuro desejado, aonde a gente quer chegar, mas que aspecto isso vai ter, né? Então, quando a gente fala do mundo corporativo, por exemplo, que a gente vai implantar um novo sistema ou uma nova versão de um antigo sistema, existe um para quê, é uma melhoria de processo, é uma melhoria
de operação, é a digitalização de coisas que hoje estão nos atrapalhando em volume de trabalho, retrabalho, mudança, por exemplo, eu que venho de gestão de pessoas, implantar um novo sistema de folha de pagamento é uma transformação gigante, porque vocês podem imaginar o que é você não ter o dado concreto, correto, para pagar todos os colaboradores se der uma falha na mudança de um sistema de folha, ou na implantação de um novo turno de trabalho, ou numa negociação com as partes envolvidas, num due diligence, por exemplo, para a aquisição de um novo negócio. Então, as anotações que eu coloquei aqui, para eu não deixar de falar nenhum tópico, começa então com isso, visão, de onde a gente quer chegar, deixar isso muito claro. Daí vem todo o processo de planejamento, avaliação inicial, que é o estado atual, quais são os objetivos, se nós vamos quebrar a grande meta em metas claras e específicas numa linha do tempo, tá? E isso também, dentro do planejamento, pede que a gente tenha um olhar de recursos que a gente vai precisar. Quais são os recursos que a gente vai precisar? Tempo, dinheiro, pessoas e tudo mais que é necessário para a implementação dessa mudança. É comum, e vocês devem se lembrar disso, que a gente planeja uma mudança sem ter esse dimensionamento correto do tempo que nós vamos gastar, dos recursos que vão ser colocados, e depois vira uma frustração. E muitas vezes isso impacta, sim, resultados de negócio ou impacta um sonho de uma casa própria, por exemplo. Eu moro num lugar que eu vejo várias casas que foram iniciadas, com certeza era o sonho e o desejo de alguém, e elas param numa determinada fase da obra. Vocês já devem ter visto isso em várias oportunidades da vida de vocês. Então, o planejamento, essa fase do planejamento, ela é muito importante. A gente sempre fala disso, né? As boas ideias são 10% inspiração e 90% transpiração para que elas sejam implementadas, né? Outro item que eu coloquei aqui para não deixar de falar para vocês é sobre a questão da comunicação. Todas as pessoas que estão envolvidas ou que vão ser afetadas, elas precisam entender o para quê, e tem uma expressão em inglês que é interessante, que é uma sigla, que é WEEFM, What's in it for me? Numa das experiências que eu tive de gerenciamento de mudança, a gente colocou essa preocupação do o que as pessoas ganham com isso. Né? E às vezes ela não vai ganhar individualmente em salário ou bônus, mas ela vai ganhar como um melhor desempenho, ela vai ganhar porque o negócio da empresa como um todo vai ficar mais robusto, tá bom? E a comunicação ela tem que ser transparente, não adianta a gente contornar muito, tem coisas que não podem ser ditas ainda, né? Sem dúvida alguma, já passei por situações de mudanças que tinham vários aspectos sigilosos que poderiam comprometer a transformação, a mudança, porém a clareza, o impacto esperado, falar do cronograma, isso tudo é importante para diminuir a ansiedade e melhorar o nível de entendimento e uma melhor também contribuição dos agentes de mudanças no processo como um todo. A implementação é a importância da gente ter esses agentes todos integrados no que está por vir, para que a execução aconteça com alta performance, com alto desempenho. Então, a execução ela deve ser gradual, por isso que existem etapas do projeto, etapas de processo, existem o que a gente chama os gate reviews, as revisões periódicas de como está o nível de atingimento das metas e dos objetivos traçados. E também, na implementação, muitas vezes a gente precisa treinar as pessoas, né? Treinar quem vai trabalhar num projeto e treinar também quem vai ser o receptor de uma nova metodologia de trabalho, por exemplo. Eu estou nesse exato momento no desenho de uma multinacional, da revisão de processos relacionados à gestão de pessoas, né, da perspectiva do employer branding, a marca empregadora, e também da perspectiva da jornada do colaborador, o que é que ele está vivendo. Só que as pessoas que hoje fazem os processos relacionados a essas jornadas, a da empresa e a do colaborador, elas vão ser desafiadas a pensar diferente e adotar novas formas, novas práticas para poder fazer melhor o seu trabalho. A gestão da resistência, toda mudança encontra resistências no meio do caminho,
Então, os gestores responsáveis por essa mudança, eles precisam identificar essas resistências e fazer um bom endereçamento, porque a resistência ela pode sim comprometer o resultado do projeto. As estratégias de engajamento, eu deixei bem claro aqui que elas são também necessárias, a gente tem que ver como a gente engaja todos os envolvidos, e aí eu já vou emendar num próximo item, que é monitoramento e avaliação, que a gente celebre resultados. Os resultados precisam ser celebrados, porque isso também dá uma noção clara de que o investimento do tempo, da energia, do recurso, realmente está valendo a pena. O reforço, né? Tudo que a gente muda, algumas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, estão vendo esse vídeo, já usaram um recurso que se chama PDCA, né? Você planeja, você executa, mas você volta constantemente para conferir se o que se esperava realmente foi alcançado ou se existem ajustes ainda a serem conduzidos para ter essa mentalidade de melhoria contínua. E aí vem lifelong learning, aprendizado constante, vários aspectos que são tratados numa situação de mudança, né? Então, talvez para fechar, o que eu quero dizer é estado atual, estado futuro desejado, o gerenciamento é fundamental, o melhor gerenciamento possível, né? E entender que qualquer mudança, na verdade, ela depois pode trazer outras necessidades e outras mudanças. É muito comum, como a gente falou agora de resistência, que as pessoas achem que porque a gente mudou, aquilo se estabilizou e ficou para sempre daquela maneira. Isso não é verdade. Eu acompanhei recentemente uma discussão de uma empresa, uma startup que está indo muito bem, que mudou de escritório. Tem pouco tempo, tem um ano, e já está na hora de mudar de novo, mas a gente não mudou há pouco tempo? Para a sorte do negócio, sorte não, competência dos gestores, a organização está indo muito bem e já não cabem todos os colaboradores que são necessários. A gente passou também pela questão da pandemia, o que é home office, o que é presencial, como a gente trata a questão de cultura. E aí quem me conhece já sabe, se deixar eu vou ficar falando disso um tempão, né? Mas eu quero dizer que eu espero que tenha sido um pensamento compartilhado para vocês considerarem se esses aspectos estão sendo tratados nas mudanças que vocês são gestores de mudanças ou são agentes de mudanças que estão em andamento, e desejar que as mudanças sejam todas bem-sucedidas. E quando não for bem-sucedido, algum motivo tem para isso não ter sido não ter alcançado o sucesso que se esperava. E aí vem uma outra expressão importante, lições aprendidas, que lá nas multinacionais a gente fala de lessons learned. O que a gente fez de uma maneira que não foi a melhor maneira, e essa experiência, o que ela nos leva a planejar ou a pensar de uma maneira diferente para próximas fases que a gente for viver. Desejo a todos muito sucesso e até breve.